Meu marido contratou um ator para fingir ser meu amante e testar minha fidelidade. Eu passei no teste. Ele, não. Eu estava voltando do trabalho quando encontrei um homem parado na frente do prédio. Bonito, bem vestido e com um sorriso meio ensaiado. Disse que era novo no bairro e que precisava de ajuda para encontrar um endereço. Eu, sendo educada, tentei ajudar. Ele agradeceu demais, talvez até demais. No dia seguinte, ele apareceu de novo, no mesmo lugar. E começou a puxar conversa. Disse que me viu outro dia e que não conseguiu parar de pensar em mim. Na hora, achei estranho. Casada, com aliança visível, e um desconhecido me dizendo aquilo, respondi que ele estava confundindo as coisas, que eu era casada, e que aquilo era inapropriado. Ele riu e disse que só queria ser meu amigo. No fundo, alguma coisa me incomodou. Não pelo flerte, mas pela sensação de que eu estava sendo observada. 3 dias depois, encontrei o mesmo homem no mesmo café onde eu e Ethan costumávamos ir. E ele, do nada, começou a conversar comigo de novo, como se fosse coincidência. Só que dessa vez, ele disse o nome dele. Liam. E quando ele disse, seu marido é sortudo, algo no jeito dele me fez gelar. Não era um elogio. Soava como uma provocação. Naquela noite, contei pro Ethan. Ele só disse, estranho. Talvez ele só esteja interessado, mas o tom dele parecia calmo demais, como se estivesse esperando algo. Nos dias seguintes, Liam ficou mais insistente. Me mandava flores no trabalho, mensagens anônimas, até que uma delas dizia, será que seu marido te merece? Foi aí que percebi, não era coincidência. Era um teste, e eu estava sendo observada. A ficha caiu numa noite de quinta-feira. Eu tinha passado o dia inteiro recebendo mensagens anônimas de um número diferente. Todas com o mesmo tom. Elogios, provocações, insinuações. Quando cheguei em casa, Ethan estava no sofá, olhando para o celular com uma expressão que eu conhecia bem, a de quem tenta esconder algo. Perguntei se estava tudo bem, e ele respondeu com um sorriso ensaiado. Tudo ótimo. E você? Teve um bom dia? A pergunta soou falsa. Eu disse que sim, mas meu estômago estava travado. Fui tomar banho, e quando saí, o celular dele vibrou em cima da mesa. A tela acendeu e eu vi o nome Liam. Na hora senti o chão sumir. Peguei o celular. A mensagem dizia: ela não mordeu a isca. Você estava certo. É fiel. Meu corpo inteiro ficou gelado. Abri a conversa e comecei a rolar. Havia dias de mensagens trocadas, fotos minhas sem que eu percebesse, horários, lugares onde eu estive, tudo monitorado. Ethan estava testando a minha fidelidade. Senti raiva, vergonha, nojo. Eu, que sempre fui fiel, estava sendo tratada como uma suspeita. Esperei ele sair do banheiro, o rosto molhado, o cabelo bagunçado. Olhei direto nos olhos dele e disse: quem é o Liam? Ele congelou. Demorou uns segundos para entender que eu sabia. Depois tentou se justificar. Disse que era uma experiência, que queria ter certeza de que podia confiar em mim, que era só uma forma de proteger o casamento. Proteger? Aquilo era uma armadilha. Disse para ele que o que ele fez foi uma traição, não com o corpo, mas com a confiança. Ele tentou me abraçar, pediu desculpas, disse que se arrependeu. Eu não consegui nem chorar. Só fiquei olhando para ele e pensando em quantas vezes eu o defendi, quantas vezes ignorei sinais, quantas vezes acreditei que ele era diferente. Nos dias seguintes, eu não conseguia olhar para ele. Ethan, por outro lado, parecia aliviado, como se tivesse provado um ponto. Começou a agir normalmente de novo, tentando me convencer de que o teste era coisa do passado. Mas o que ele não sabia é que depois daquele dia, eu comecei a observar também. E foi assim que percebi que, enquanto ele me testava, estava escondendo algo muito pior. Depois que descobri a história do teste, algo dentro de mim quebrou. Eu ainda morava com Ethan, mas a confiança tinha sumido. Ele agia como se nada tivesse acontecido. Fazia café para mim, me mandava mensagens carinhosas, até sugeriu uma viagem para reconectar o casal. Mas toda vez que eu olhava para ele, eu só via um homem que me usou como experimento. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes eu ignorava. Ethan saía muito tarde do trabalho. Voltava com cheiro de perfume que não era meu. E às vezes deixava o celular virado para baixo, algo que ele nunca fazia antes. No começo achei que fosse paranoia, mas a ironia era grande demais. Ele me testou para saber se eu trairia, enquanto escondia algo de mim. Uma noite, enquanto ele dormia, eu peguei o celular dele, coloquei o rosto dele para desbloquear e fui direto nas mensagens arquivadas. Lá estava ela. Claire D. O histórico era recente, mas intenso. Mensagens carinhosas, fotos no espelho e uma frase que me fez perder o ar. Mal posso esperar para te ver de novo. Mesmo que seja só por 1 hora. Meu coração disparou. Claire D. Uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar. Abri o perfil dela no Instagram. Era uma morena de uns 30 anos, com fotos em um escritório elegante, legendas neutras, e nada que indicasse um relacionamento. Mas entre os comentários das fotos, vi o nome dele, disfarçado em um perfil alternativo com uma foto genérica de paisagem. O comentário dizia: você fica linda de azul. Foi aí que tudo se encaixou. Enquanto me testava com um ator, Ethan já estava envolvido com outra pessoa. O teste não era para medir minha fidelidade. Era uma forma de se proteger da própria culpa. Se eu traísse, ele se sentiria justificado. Se eu não traísse, ele ainda teria o controle. No dia seguinte, fingi normalidade. Fiz café, dei bom dia, beijei o rosto dele antes de sair para o trabalho. Mas no caminho, fiz algo que ele nunca esperaria. Mandei mensagem para Liam.
Precisamos conversar. Agora eu quero fazer um teste. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Você descobriu, não é? Marquei de encontrá-lo num café no centro da cidade. Ele parecia desconfortável, mas também arrependido. Disse que Ethan o contratou por uma quantia absurda e que ele quase desistiu no meio, porque eu parecia uma boa pessoa. Alguém que não merecia aquilo. Contei sobre as mensagens com Claire. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois soltou. Ele me pediu para fazer mais uma coisa, sabia? Perguntei o que era. Leon hesitou, olhou em volta e respondeu. Ele queria que eu tentasse te beijar. E se você recusasse, eu devia filmar. Aquela frase foi como um soco. Ethan queria uma prova definitiva, mas agora, quem teria uma prova seria eu. Voltei para casa naquele dia com as mãos tremendo. Leon tinha me contado tudo. E a raiva que eu sentia era quase física, mas eu sabia que se explodisse agora, Ethan sairia por cima. Ele era o tipo de homem que sabia inverter as coisas, transformar qualquer erro em justificativa. Então eu decidi esperar. E planejar. Durante uma semana inteira, agi como se nada tivesse acontecido. Abracei, sorri, deixei ele acreditar que tudo estava voltando ao normal. Enquanto isso, eu guardava provas. Prints das mensagens, gravações de conversas com Liam, capturas do perfil falso de Ethan comentando nas fotos da Claire. Ele, todo confiante, começou a baixar a guarda. E foi aí que as falhas apareceram. Numa noite de sexta-feira, ele disse que ia viajar a trabalho para Houston. Só que eu já sabia o destino real. Claire tinha postado um story no aeroporto, com a legenda Dallas. Finalmente. Ethan nem percebeu o detalhe. Os dois estavam indo para o mesmo estado, com poucas horas de diferença. No dia seguinte, peguei o carro e dirigi até Dallas. Não falei para ninguém. Não avisei no trabalho, nada. Cheguei num hotel de luxo no centro. E fingindo estar perdida, perguntei na recepção se havia uma reserva no nome de Ethan Ward. Havia. E pela expressão do recepcionista, ele não estava sozinho. Esperei na calçada, observando cada carro que parava. Quando o vi saindo de mãos dadas com uma mulher de vestido azul, tive certeza. Era Claire. O mesmo azul do comentário. O mesmo sorriso de quem acredita que nada vai ser descoberto. Eu poderia ter ido até eles naquele momento. Poderia ter gritado, feito escândalo, acabado com tudo ali mesmo. Mas não. Eu queria algo maior. Queria que ele sentisse o mesmo desespero que me fez sentir. Voltei para casa antes dele, apaguei o histórico do meu GPS e me sentei no sofá, esperando. Ele chegou 2 dias depois, com aquele mesmo ar tranquilo e um presente na mão. Uma pulseira que ele disse ter visto e pensado em mim. Fiquei olhando para ele. E a única coisa que consegui pensar foi: como alguém mente tão bem assim? Guardei a pulseira, mas não disse nada. Ele achou que estava tudo bem, que o teatro tinha funcionado. Mal sabia ele que naquela mesma noite, eu mandaria todas as provas pro e-mail dele, junto com uma mensagem curta. Você me testou para saber se eu trairia. Eu não traí. Mas você? Sim. Agora é você quem está sendo testado. Enviei. Desliguei o celular e fui dormir. Na manhã seguinte, Ethan estava pálido. As malas dele estavam na porta. Mas em vez de sair, ele ficou parado, olhando para mim, tentando explicar o inexplicável. Disse que Claire não significava nada. Que o que ele fez foi um erro, que só precisava de atenção. Eu ouvi tudo, em silêncio. E no final, só disse: agora você sabe como é ser duvidado. Acho que ele nunca esperou me perder de verdade, mas o pior ainda estava por vir. Porque quando achei que a história tinha acabado, Claire apareceu na minha porta, com algo que mudaria tudo. Eu nunca esperei ver o rosto dela tão de perto. Claire estava parada na minha varanda, com o cabelo preso e os olhos vermelhos, como quem tinha chorado antes de vir. Por um segundo, achei que fosse um delírio. Que eu estava tão cansada de tudo que comecei a imaginar coisas. Mas ela estava ali, real, com uma expressão que misturava arrependimento e medo. Você é a esposa do Ethan, certo? Ela perguntou, num tom hesitante. Respondi que sim, sem desviar o olhar. Ela respirou fundo e disse: a gente precisa conversar. Meu primeiro instinto foi fechar a porta, mas alguma coisa na voz dela me fez parar. Ela não parecia arrogante nem provocante. Parecia assustada. Deixei que entrasse. Sentamos na sala. Ela olhou em volta, observando cada detalhe da casa como se quisesse entender o tipo de vida que eu levava. E então, sem rodeios, disse: o Ethan me contou que vocês estavam separados. Meu estômago virou. Eu ri, sem humor nenhum. Separados? A gente dormiu na mesma cama ontem. Claire arregalou os olhos. Ele disse que vocês estavam em processo de divórcio. Que você tinha traído ele. Que ele estava tentando se reerguer. Parei de respirar por um segundo. O mentiroso não apenas me traiu. Ele criou uma história inteira para justificar o que fazia. Claire começou a chorar. E por mais que eu quisesse odiá-la, eu conseguia ver a verdade. Ela também foi enganada. Disse que conheceu Ethan em uma conferência da empresa, que ele parecia perdido e sincero, que falava sobre o casamento como se fosse uma ferida antiga. Foi então que ela abriu a bolsa e tirou uma pasta. Eu achei que você devia ver isso. Dentro havia cópias de e-mails, conversas e comprovantes de transferências bancárias. Ethan tinha enviado dinheiro para ela. Muito dinheiro. Pagava viagens, presentes e até o aluguel de um apartamento em Dallas. Mas o que me chocou mesmo foram os documentos no final da pasta. Contratos de seguro de vida, ambos assinados por mim e por ele, com valores altos, altíssimos. Claire apontou para um detalhe. Ele me pediu para assinar como testemunha. Disse que era para formalizar um investimento. Mas
Esse documento coloca você como beneficiária e como parte responsável em caso de acidente conjugal. Demorei um tempo para entender. E quando entendi, o sangue sumiu das minhas mãos. Ethan estava se preparando para algo pior. Claire disse que, nas últimas semanas, ele começou a agir estranho, falar em soluções definitivas e começar do zero. Ela achou que era drama de homem infiel, mas quando viu meu e-mail com as provas da traição, sim, ele tinha mostrado para ela tentando se justificar. Ela percebeu que estava envolvida em algo perigoso. Eu acho que ele tá planejando te culpar por alguma coisa, ela disse com a voz trêmula. Alguma coisa grande. Senti o chão sumir. Ele não queria apenas me testar. Queria me destruir. E antes que eu conseguisse perguntar mais, o som da maçaneta girando ecoou pela casa. Ethan tinha chegado. O som da chave na fechadura me congelou. Claire olhou para mim assustada, e em segundos o ar da sala ficou pesado. O barulho da porta se abrindo foi lento, quase cinematográfico. Ethan entrou com a expressão tranquila de sempre. Mas quando viu Claire sentada no meu sofá, seu rosto desmoronou. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz carregada de tensão. Ninguém respondeu. Eu estava parada, tentando controlar o coração que batia tão forte que doía. Claire abaixou os olhos, e Ethan deu um passo à frente, nervoso. Amanda! O que ela está fazendo aqui? Usei o mesmo tom calmo que ele usava quando mentia para mim. Ela veio me contar a verdade. A cor sumiu do rosto dele. Ele olhou para Claire tentando manter o controle. Eu posso explicar, disse. Mas eu já sabia que tudo o que viria dali seria uma nova versão da mesma mentira. Explicar o quê? Interrompi. Que você me testou, me traiu e ainda tentou colocar meu nome em documentos que poderiam me arruinar? Ele começou a balbuciar. Disse que eu estava entendendo tudo errado, que aquilo não era o que parecia. Só que dessa vez, eu tinha provas. Peguei a pasta que Claire trouxe e joguei sobre a mesa. Os papéis se espalharam. E-mails, recibos, contratos. Ethan olhou para aquilo e ficou imóvel, como se o chão tivesse aberto sob os pés. Claire levantou-se, ainda tremendo. Eu confiei em você, Ethan. Você disse que era um homem bom, que só queria recomeçar. Ele virou para ela, a voz endurecida. Você não tinha que vir aqui. Foi nesse momento que percebi algo novo no olhar dele. Não era arrependimento, era ameaça. Aquele olhar frio, calculado. O mesmo que eu via nas semanas em que ele fingia estar procurando paz. Meu instinto gritou. Peguei o celular, e sem ele perceber comecei a gravar. O que você planejava, Ethan? Perguntei tentando mantê-lo falando. O que significavam os documentos com meu nome? Ele riu, nervoso. Você acha mesmo que eu faria algo contra você? Eu só queria garantir que, se algo acontecesse, você ficasse protegida. Mentira. Até Claire, que ainda tremia, percebeu o absurdo. Ele me disse que precisava de alguém para assinar um seguro porque você era instável emocionalmente. Ela disse. Ele queria um álibi. O olhar de Ethan se transformou. Por alguns segundos, ele ficou em silêncio, respirando pesado. Depois, sem aviso, deu um passo na minha direção. Desliga o celular, Amanda. Meu corpo travou. Claire segurou meu braço e ficou entre nós. Ele ergueu as mãos, tentando parecer calmo, mas a voz denunciava o desespero. Vocês estão se metendo num problema que não entendem. Antes que ele pudesse continuar, o som de uma sirene cortou o ar. Eu tinha deixado o telefone no viva-voz. A gravação estava sendo enviada automaticamente para o meu e-mail. E um aplicativo de segurança que eu usava havia detectado palavras de ameaça e acionado o 911. Ethan percebeu tarde demais. A viatura parou em frente à casa. Luzes vermelhas refletindo nas janelas. Ele olhou para mim uma última vez, e naquele olhar eu vi o fim, não do casamento, mas da pessoa que eu achava conhecer. Quando os policiais entraram, eu só consegui dizer, ele me testou. Agora é ele quem vai ser testado. Ethan foi levado algemado sem dizer uma palavra. Claire ficou parada, chorando, repetindo que não sabia de nada. Eu também não sabia o que sentir. Alívio, medo, vazio, talvez um pouco de tudo. Mas uma coisa era certa, a história ainda não tinha acabado. Porque 2 dias depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro dele, havia um pendrive, e o arquivo se chamava Teste Final. Fiquei olhando para o pendrive por longos minutos, sem coragem de conectá-lo. Depois de tudo o que aconteceu, qualquer coisa com o nome teste me dava enjoo. Mas a curiosidade e o medo falaram mais alto. Fechei todas as cortinas, desliguei o Wi-Fi do computador e coloquei o pendrive na porta USB. Um único arquivo apareceu. Video 01.mov. Cliquei. A tela ficou escura por alguns segundos, até que uma imagem surgiu. Era a sala da nossa casa. A câmera estava posicionada no alto, em um ângulo que mostrava o sofá e parte do corredor. A minha sala. Gravada sem eu saber. No vídeo, eu aparecia sentada, mexendo no celular. Uns segundos depois, Liam entra. Era o dia do teste, o dia em que ele tentou me provocar. Mas o que me fez gelar foi o áudio. Ethan estava falando. Sua voz vinha de algum lugar fora da câmera, talvez de outro cômodo. Fica perto dela. Quero ver até onde vai. Se ela reagir, tudo bem. Só não força. E se ela resistir? Liam perguntou. Ethan riu. Aí eu mostro pra ela que eu venci. Parei o vídeo. Meu coração batia tão forte que parecia que eu ia desmaiar. Eu era parte de um jogo doentio. Ele me observava, me gravava, me usava, como um experimento emocional. Mas o vídeo não acabou aí. No final, a imagem corta para Ethan sentado no escritório,
falando direto pra câmera. Se ela descobrir, tudo bem. Vai parecer que ela surtou. Eu tenho provas suficientes pra mostrar que ela é instável. Esse é o meu teste final. Ver até onde uma mulher aguenta antes de quebrar. Oh, fechei o laptop e deixei o pendrive cair no chão. As mãos tremiam tanto que eu mal conseguia respirar. Naquele momento, percebi que o problema nunca foi o teste de fidelidade. Era sobre controle. Ele queria me ver reagir, me ver perder o equilíbrio, me ver duvidar de mim mesma. E mesmo preso, ele ainda estava tentando. Peguei o celular e liguei para Claire. Ela atendeu com a voz fraca. Eu também recebi o pendrive. O mesmo nome no arquivo? Perguntei. Sim. Mas o meu vídeo é diferente. É ele falando comigo. Dizendo que você nunca vai deixá-lo em paz, que vai acabar com a vida dele. Era claro. Ethan estava tentando virar o jogo, mesmo de dentro da cela, plantando dúvidas, criando versões, mexendo nas nossas mentes. Passei o resto do dia tentando pensar no que fazer. Falar com a polícia? Mandar o vídeo para a imprensa? Fingir que nada aconteceu? No fim, decidi esperar até a audiência dele, marcada para a semana seguinte. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu. Por volta das 2 da manhã, ouvi um som na varanda. Quando fui ver, o portão estava entreaberto. E preso nele, um bilhete amassado. Você passou no teste, Amanda. Mas o jogo ainda não acabou. Senti o corpo inteiro congelar. Porque debaixo da frase, havia algo escrito à mão. Algo que eu reconheceria em qualquer lugar. A assinatura do Ethan. E ele ainda estava preso. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na sala, segurando o bilhete, tentando entender o impossível. Ethan estava em uma cela. E mesmo assim, o papel estava ali, com a assinatura dele, com a caligrafia idêntica. A polícia tinha me dito que ele não podia enviar cartas nem fazer ligações diretas. Então, alguém estava ajudando ele. Peguei o bilhete com um guardanapo, coloquei num saco plástico e fui até a delegacia pela manhã. O detetive responsável pelo caso, o sargento Miller, me recebeu com a mesma calma cansada de sempre. Amanda, você tem certeza de que ele não te entregou isso antes da prisão? Absoluta, respondi. Ele estava preso há 2 dias quando o bilhete apareceu. Miller analisou o papel e balançou a cabeça. Vamos comparar a caligrafia, mas... parece legítima. Ele prometeu investigar, mas eu vi no rosto dele. Ele achava que eu estava paranoica. E talvez eu mesma começasse a achar isso, se não fosse pelo que aconteceu depois. Naquela noite, Claire me ligou, desesperada. Alguém esteve no meu apartamento. O que você quer dizer com esteve? As luzes estavam acesas quando cheguei. Nada foi roubado, mas... Amanda, meu laptop estava ligado, com a pasta dos e-mails abertos. Silêncio. Meu coração disparou. Ele tem alguém ajudando. Eu disse. Ele não parou. Claire começou a chorar do outro lado da linha. E se ele mandar alguém atrás da gente? Tentei acalmá-la. Mas a verdade era que eu também estava apavorada. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas pequenas. O mesmo carro preto estacionado na rua, mensagens anônimas no meu celular. Você devia ter ficado calada. Passos do lado de fora da janela à noite. Mas a pior parte era o medo constante de que tudo isso fosse exatamente o que Ethan queria. Me fazer duvidar da minha própria sanidade. No dia da audiência, ele entrou na sala algemado, mas com o mesmo olhar frio de sempre. Quando os olhos dele encontraram os meus, senti o corpo travar. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas cheio de provocação. O tipo de sorriso que dizia: eu ainda estou no controle. O advogado dele começou a falar sobre mal-entendidos, brigas conjugais, e até tentou pintar Claire e eu como mulheres emocionalmente instáveis, que confundiram intenções inocentes com manipulação. Quando chegou minha vez de falar, a voz quase falhou, mas eu mostrei o pendrive. O juiz assistiu ao vídeo. Silêncio absoluto na sala. A voz de Ethan ecoando. Esse é o meu teste final. Ver até onde uma mulher aguenta antes de quebrar. Ele ficou pálido, mas não reagiu. E foi aí que eu percebi. Ele queria que eu o odiasse, porque o ódio ainda me prendia a ele. O juiz encerrou a sessão e determinou que Ethan seria transferido para uma prisão estadual até o julgamento principal. Mas quando os guardas o levaram, ele se virou para mim e murmurou algo que me fez gelar. Você passou no teste, Amanda. Agora é a minha vez. 2 dias depois recebi uma ligação da prisão. O detento Ethan Ward havia sido transferido. Mas no caminho, o transporte sofreu um acidente. Um dos guardas morreu. E Ethan tinha desaparecido. Quando ouvi a palavra desaparecido, achei que fosse um erro. Mas o detetive Miller confirmou. A van que transportava Ethan capotou em uma estrada secundária, e ele simplesmente sumiu. O cinto estava cortado, e havia marcas de passos indo em direção à mata. O pânico me tomou na hora. Ele fugiu! Eu disse, a voz falhando. Ele tá vindo atrás de mim. Miller tentou me acalmar, mas nem ele parecia acreditar no que dizia. Prometeu vigilância, pediu para eu não sair de casa e manter contato constante. Mas eu sabia que, se Ethan tinha planejado até um teste de fidelidade, como um experimento, ele não fugiria sem um plano. Naquela noite, me tranquei em casa. Todas as portas trancadas, as luzes apagadas. O silêncio era tão denso que qualquer estalo parecia uma ameaça. E por volta da meia-noite, o barulho veio. 3 batidas na porta. Não batiam forte. Era um som lento, quase educado. Meu corpo inteiro travou. Peguei o telefone com as mãos tremendo e digitei 911. Mas antes de apertar ligar, uma voz ecoou do lado de fora. Amanda. Sou eu, o Miller. Abri a cortina com cuidado.
Era ele mesmo. O detetive, com o distintivo pendurado no pescoço. Respirei aliviada e destranquei a porta. Mas quando ele entrou, percebi algo estranho. O olhar dele estava diferente. Um olhar fixo demais. E então vi uma gota de sangue na manga da camisa dele. Miller, o que aconteceu? Perguntei. Ele olhou para mim, respirando pesado. Aconteceu algo na estrada. Eu encontrei o carro da polícia abandonado, e alguém me atacou. Fui até a cozinha para pegar um pano, mas quando voltei, ele estava olhando para uma das fotos antigas minhas e do Ethan, que ainda estavam na estante, e disse baixo, quase num sussurro. Ele disse que você nunca entenderia. Meu estômago virou. Quem disse? Miller ergueu os olhos para mim, e por um segundo, o rosto dele pareceu perder qualquer traço de expressão. Ethan. O celular vibrou na minha mão. Era uma mensagem de número desconhecido. Não confie em ninguém que diga estar te protegendo. Olhei para o detetive, e ele olhou de volta. O silêncio se estendeu, sufocante. De repente, um som de sirene distante se aproximou, e logo em seguida, outro carro de polícia parou em frente à minha casa. Um oficial desceu e gritou. Sargento Miller! O que o senhor está fazendo aqui? Meu coração disparou. O homem que estava dentro da minha casa deu um passo para trás, com o rosto sério. Amanda, escuta. Ele não é quem você pensa, mas antes que pudesse terminar, o verdadeiro sargento Miller entrou, acompanhado de 2 agentes. E o homem na minha frente simplesmente correu, quebrando a janela da sala e desaparecendo no jardim. Um dos policiais me segurou pelos ombros. Senhora Ward, o sargento Miller foi atacado há menos de 1 hora. Está no hospital. Fiquei paralisada. Aquele homem que entrou na minha casa não era o detetive, era alguém que estava ajudando Ethan. Depois que a polícia foi embora, sentei no chão da sala, cercada de estilhaços de vidro, tentando entender até onde isso iria. E foi então que ouvi um barulho vindo do quarto. Um som mecânico, repetitivo. Fui até lá e percebi que vinha do laptop. A tela estava ligada, e o vídeo começou automaticamente. A imagem era escura, tremida. Ethan estava gravando, com o rosto coberto de ferimentos, mas com o mesmo olhar frio de sempre. Amanda, você queria o fim do jogo, mas o jogo é você. E se quiser parar, vai ter que me encontrar primeiro. O vídeo terminou com um som seco. E na tela apareceu um endereço. Denver, Colorado. Eu fiquei olhando para aquela tela como se meus olhos se recusassem a aceitar o que viam. Denver, Colorado. Um endereço completo, nítido, como um convite, ou uma armadilha. Por alguns minutos fiquei paralisada. Parte de mim queria apagar o vídeo, fingir que nada daquilo era real, deixar a polícia lidar. Mas a outra parte, a parte que ele tentou destruir, gritava que eu precisava encerrar isso com minhas próprias mãos. Ethan tinha fugido. Ele estava livre, e agora, me desafiava. Peguei o pendrive, o bilhete e todas as provas, coloquei numa pasta. Antes de sair, escrevi uma carta curta para Claire. Se algo acontecer comigo, o endereço está em Denver. Ethan me chamou, e eu vou. Deixei a carta na porta dela e dirigi a noite inteira. Cheguei a Denver por volta das 6 da manhã, o sol começando a nascer. O endereço me levou até uma rua industrial, com galpões antigos e janelas quebradas. Estacionei o carro a alguns metros e fiquei observando. Tudo estava silencioso. Mas havia um carro preto parado do outro lado. Motor desligado, vidros escuros. Esperei. Nada aconteceu. Depois de 20 minutos decidi entrar. O galpão estava vazio por dentro, só com algumas caixas e fios soltos. O chão estava coberto de poeira, mas no centro havia algo limpo, recente. Uma cadeira e uma câmera apontada para ela. Meu estômago revirou. Era uma armadilha montada com o mesmo cuidado meticuloso de sempre. Na câmera, havia um bilhete colado. Aperte o play. Por algum motivo que nem eu entendo eu fiz. O vídeo começou, e lá estava ele. Ethan, sentado em um local que parecia o mesmo galpão, o rosto ferido, barba por fazer, os olhos fundos, mas ainda com aquele brilho manipulador. Amanda. Se você está vendo isso, parabéns. Você me encontrou, mas ainda não acabou. Porque tudo isso, as câmeras, os testes, até a fuga, tem um propósito. Eu queria provar algo. Que o amor só é real quando sobrevive ao medo. Fiquei parada, sentindo raiva e nojo. Amor? Ele falava de amor depois de tentar me destruir? Você acha que venceu, mas olha pra você, Amanda. Dirigindo sozinha até outro estado por causa de mim. Você ainda joga o meu jogo, mesmo quando tenta me odiar. A tela cortou. E no final do vídeo, apareceu uma coordenada no canto da tela, junto com um som, o toque de um telefone. De repente, o meu celular começou a tocar com o mesmo som do vídeo. Olhei a tela. Número desconhecido. Atendi, sem pensar. Silêncio por alguns segundos, e então a voz dele. Você ainda sabe seguir instruções, Amanda. Meu corpo inteiro travou. Onde você está, Ethan? Ele riu. Bem perto. Mas calma, não quero te machucar. Quero te mostrar uma coisa. Nesse momento ouvi um barulho vindo do lado de fora do galpão. Passos. Lentos. Arrastados. Olhei pela janela e vi uma sombra se movendo atrás das caixas. A ligação continuava. Você acha que é a vítima, mas tudo isso começou porque você mentiu pra mim. Ele disse. Eu nunca menti. Mentiu quando disse que me amava. O som dos passos ficou mais próximo. E então, a porta atrás de mim se abriu devagar. Rangendo, eu segurei o celular com força, tentando não mostrar medo, mas a voz dele, fria e calma, continuou no telefone. Último teste, Amanda. Descubra quem está na porta antes que seja tarde. A ligação caiu.
Olhei para a entrada. A luz do amanhecer invadiu o galpão. E uma silhueta apareceu. Não era Ethan, era Claire. E ela estava segurando uma arma. Por um segundo, achei que estava sonhando. Claire parada na porta, o rosto tenso, a mão tremendo ao segurar a arma. A primeira coisa que pensei foi: ele a trouxe até aqui. Claire! Sussurrei, com a voz trêmula. O que você tá fazendo? Ela deu um passo para dentro, os olhos marejados. Eu não tive escolha, Amanda. Ele disse que, se eu não viesse, ele ia matar meu irmão. Meu corpo travou. Ele tá vivo, Claire? Você viu ele? Vi. Ele mandou uma foto, hoje de manhã. Disse que o irmão tá com ele. Fiquei sem fôlego. Ethan estava em algum lugar dali, controlando tudo, manipulando ela do mesmo jeito que manipulou a mim. Olhei em volta procurando algo para me defender, mas tudo que havia no galpão eram caixas vazias, fios cortados e poeira. Claire engoliu seco, e a arma começou a baixar. Eu não quero te machucar, Amanda. Eu só quero acabar com isso. Então a gente acaba. Respondi, tentando manter a calma. Juntas. Ela hesitou. A respiração dela era curta, ansiosa. E então, o som de um motor ecoou do lado de fora, um carro se aproximando. Claire olhou para a porta, assustada. Ele disse que vinha atrás de mim se eu demorasse. Escuta, Claire. Falei rápido. Ele tá brincando com a sua cabeça, como fez comigo. Ele quer que uma de nós morra. Se você puxar esse gatilho, ele vence. Ela respirou fundo. E uma lágrima caiu. Por um instante, pareceu acreditar em mim. Mas antes que pudéssemos dizer qualquer coisa, o barulho de passos ecoou do lado de fora do galpão. Fortes. Apressados. A porta se abriu de repente. E Ethan entrou, sujeira no rosto, olhar enlouquecido, como um homem que saiu de um buraco. Abaixa essa arma, Claire! Ele gritou. Eu disse pra você não fazer nada até eu chegar. Ela se virou pra ele, confusa, chorando. Você disse que ia libertar o meu irmão. E eu vou. Ele rugiu. Mas ela precisa confessar primeiro. Eu ri, sem conseguir segurar. Confessar o quê, Ethan? De não ter enlouquecido com as suas mentiras? Ele me encarou, e aquele sorriso doentio voltou. Confessar que você sempre gostou do jogo. O clima explodiu em segundos. Ethan avançou em direção a mim. Claire tentou impedir. A arma disparou. O som ecoou pelo galpão, alto e seco. Por um momento, o mundo ficou em silêncio. Ethan caiu de joelhos, segurando o ombro, o sangue escorrendo pelos dedos. Claire jogou a arma no chão e começou a chorar. Eu não queria fazer isso! Eu corri até ela, segurei sua mão e puxei para fora do galpão. Vamos! Antes que ele se levante. Saímos correndo, o sol já alto iluminando as ruas desertas. Atrás de nós, o som de metal caindo ecoou. Ethan tentando se levantar. Entramos no carro dela, e eu pisei no acelerador com tudo. O galpão foi ficando para trás, até sumir completamente no retrovisor. Mas o silêncio entre nós era insuportável. Depois de alguns quilômetros, Claire falou baixo. Ele disse que se eu atirasse, tudo acabava. Que ele ia deixar a gente em paz. Claire. Ele nunca ia parar. Ela virou o rosto para mim, e seus olhos estavam vazios. Então por que eu ainda sinto que ele ganhou? Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou no painel. Mensagem de número desconhecido. O teste terminou. Agora começa o resultado. Olhei para o retrovisor. Lá atrás, na estrada, um carro preto nos seguia. E por um instante, juro que vi o rosto dele atrás do volante, sorrindo. Meu coração disparou. O carro preto se aproximava rápido demais, o som do motor crescendo, o retrovisor tremendo. E eu sabia, era ele. Claire olhou para trás e gritou. Amanda, acelera! Pisei com força, o carro balançando na pista. O vento entrava pelas janelas rachadas do galpão, ainda presas no bagageiro, e o barulho era ensurdecedor. Mas o outro carro não recuava. Ele colou na gente, faróis piscando, como se quisesse empurrar. Claire pegou o celular e tentou ligar para a polícia, mas o sinal estava falhando. Não tá indo! Ela gritou. Continua tentando! Respondi, segurando o volante com força. A estrada era estreita, sem acostamento, só árvores dos dois lados. De repente, o carro dele bateu na nossa traseira. Um impacto seco, violento. O carro derrapou, quase saindo da pista. Claire começou a chorar. E eu só conseguia pensar em uma coisa. Não vou morrer nesse jogo. Respirei fundo, olhei o mapa no painel e vi uma curva fechada à frente. E uma estrada lateral à direita, de terra. Esperei o momento certo. Quando ele acelerou para bater de novo, virei o volante bruscamente e entrei na estrada de terra. O carro saltou. O pneu raspou em uma pedra. Mas conseguimos. Olhei pelo retrovisor. O carro preto passou direto. E por um segundo, o silêncio voltou. Estacionei mais à frente, no meio de uma área de mata. Claire estava pálida, tremendo. Ele não vai parar, Amanda. Ele nunca vai parar. Então a gente faz ele parar. Peguei a pasta com os pendrives, os documentos, tudo, e disse. Chega de correr. Ela me olhou confusa, e eu expliquei rápido. Ele quer controle. Ele quer medo. Então a gente tira isso dele. A gente expõe tudo. Os vídeos, os contratos, os áudios, tudo vai para público. Claire hesitou. E se ele nos achar antes? Aí pelo menos o mundo já vai saber quem ele é. Dirigimos até a cidade mais próxima, uma cidade pequena chamada Evergreen, nos arredores de Denver. Entramos num motel barato, fechamos as cortinas e ligamos o laptop. Começamos a subir os arquivos para a nuvem. Mas antes de terminar, o sistema travou. A tela ficou preta. No meio da escuridão, uma frase apareceu, digitada sozinha. Você ainda não aprendeu, Amanda.
Toda ação tem uma reação. Claire gritou, e eu puxei o cabo da tomada. Mas antes que o computador desligasse por completo, a webcam piscou. Por um instante, eu vi o reflexo de alguém atrás de nós, de dentro do quarto. Me virei, mas não havia ninguém. Só a janela entreaberta, balançando com o vento. Corri e fechei. Do lado de fora, o estacionamento estava vazio, nenhum carro preto. Mas na mesa, embaixo da luz fraca, havia algo que não estava ali antes, um envelope pardo. Abri com as mãos tremendo. Dentro, uma foto. Era eu e Claire, dentro do carro, fugindo da estrada. A foto havia sido tirada há menos de uma hora. No verso, escrito à caneta, as mesmas palavras. Resultado do teste, previsível. Claire começou a chorar, e eu fiquei parada, sem reação. Era impossível. A única explicação era que alguém estava seguindo nossas movimentações em tempo real. Ele ainda tinha acesso a tudo. GPS, câmeras, talvez até o sistema do carro. Peguei a chave e disse: "A gente precisa sumir, agora." Mas antes que chegássemos à porta, alguém bateu do lado de fora. 3 batidas secas, espaçadas. O mesmo padrão da primeira noite. O mesmo som. Claire me olhou apavorada. É ele. Eu respirei fundo. Olhei pela fresta da cortina. E do outro lado, em pé sob a luz fraca do poste, não era Ethan. Era um homem de terno preto, segurando um crachá do FBI. Por um momento, não consegui me mover. Um agente do FBI ali, no meio da madrugada, em frente ao nosso quarto de motel, parecia impossível. Claire segurava meu braço com força, os olhos arregalados. Bati os dedos na cortina, abrindo só o suficiente para ver o rosto dele. Jovem, barba rala, expressão neutra. Quando percebeu que eu o observava, levantou devagar o crachá. "Senhora Ward? Agente Daniels. Precisamos conversar. É sobre o seu marido." O nome fez meu estômago revirar. Destranquei a porta com cautela, mantendo a corrente de segurança. "Como me encontrou?" perguntei. "O seu carro tem rastreador judicial desde o incidente em Dallas." Ele respondeu sem hesitar. "Recebemos um alerta quando você cruzou o estado." Claire deu um passo à frente. "Então vocês sabem que ele tá solto?" Daniels assentiu. "Sabemos, mas a parte mais preocupante é outra. Ele não está sozinho." O som daquelas palavras me fez gelar. Ele continuou. "Ethan Ward faz parte de uma investigação maior. Há meses rastreamos um grupo que manipula vítimas emocionalmente, grava suas reações e vende o material na dark web como provas de comportamento humano em situações extremas." Eu o encarei, tentando processar. "Você tá dizendo que tudo isso foi um experimento para outras pessoas assistirem?" Daniels confirmou com a cabeça. "E você era o caso principal. O caso 47. Claire começou a chorar, as mãos no rosto. Eu me apoiei na parede, sentindo o chão girar. Ethan nunca quis apenas me testar. Ele me usou como parte de algo maior, e alguém estava assistindo o tempo todo. "Onde ele tá agora?" perguntei. Daniels hesitou. "Sabemos apenas que está em Denver. Recebemos vídeos anônimos de um galpão, o mesmo em que vocês estavam. Mas o feed ao vivo foi encerrado há poucas horas." Olhei para Claire. Ela ainda tremia. "Ele tá nos rastreando." Sussurrei. "Ele mandou foto nossa no carro logo depois que fugimos." O agente anotou algo num bloco. "Isso confirma que alguém próximo está ajudando. Provavelmente um dos técnicos do grupo." Antes que eu pudesse responder, o celular de Claire vibrou na mesa. Mensagem de número desconhecido. Ela olhou, empalideceu e me mostrou. "Você confia mesmo nele, Amanda?" O agente percebeu nossa reação. "O que foi?" Mostrei a mensagem. Ele pegou o celular dela, analisou rapidamente e digitou algo no próprio aparelho. De repente, o telefone de Claire tocou. Com o mesmo som do vídeo de Ethan. Daniels franziu o senho. Isso não devia acontecer. O som do toque parou abruptamente, e a tela mostrou uma chamada de vídeo sendo iniciada. Contra todas as minhas vontades, atendi. A imagem era escura, tremida. Ethan. Sujos, olhos fundos, com um sorriso calmo demais. "Oi, Amanda. Vejo que o FBI já chegou. Sempre tão pontuais." Daniel se aproximou da tela. "Ethan Ward, você está sendo rastreado. Onde está agora?" Ethan riu. "Você acha mesmo que pode me rastrear? O jogo não é mais entre eu e ela. É entre eu e vocês." Ele aproximou o rosto da câmera. "Amanda, quer saber o verdadeiro teste? Ver quem vai acreditar em quem quando a verdade for mostrada." A tela piscou e cortou. No lugar do vídeo, apareceu um contador digital. 00, 29, 59. Começando a descer. Claire soltou um grito. "O que é isso?" Daniels pegou o telefone, o rosto tenso. Ele ativou alguma coisa. Pode ser uma armadilha, uma contagem para outro vídeo. Ou pior. Olhei para o relógio depois para ele. "O que a gente faz?" Daniels respirou fundo. "A gente encontra o servidor antes que chegue a 0. Se for o que eu penso, Ethan tá transmitindo algo ao vivo, e vocês duas são o final do show." Fiquei em silêncio. Meu corpo inteiro tremia, mas minha mente estava firme. "Então vamos acabar com o show." Peguei o pendrive com as gravações originais e entreguei para ele. "Tudo começou aqui. É aqui que termina." O contador marcava 00, 27, 12, quando saímos do motel rumo a Denver. Mas, enquanto o carro acelerava na estrada, eu olhei pelo espelho e vi algo lá atrás, na janela do quarto que deixamos. Uma sombra parada, observando. Alta, imóvel.
E mesmo de longe, eu sabia quem era. Ethan estava lá. O contador no telefone de Claire continuava marcando o tempo, cada segundo ecoando como uma batida de coração. 00, 22, 17. 00, 22, 16. O som era hipnótico e insuportável ao mesmo tempo. Daniels dirigia rápido, o carro do FBI rasgando a estrada rumo a Denver. Eu tentava focar na paisagem passando pela janela, mas tudo o que via era o rosto de Ethan. O sorriso frio e aquele olhar vazio, como se ele estivesse sempre um passo à frente. Se esse cronômetro for o que eu penso, disse o agente com a voz tensa, ele está transmitindo o episódio final para o servidor. Episódio? Perguntei, sem acreditar no que ouvia. Ele montou uma série, Amanda. Cada gravação de vocês foi vendida como parte de um projeto experimental. E agora ele quer o encerramento. Claire chorava em silêncio no banco de trás. Quer dizer que... tem gente assistindo isso tudo? Daniels assentiu. Milhares. Talvez mais. Meu estômago virou. Tudo o que eu vivi. O medo, as brigas, o teste, até o tiro. Estava sendo assistido por desconhecidos. Ethan não queria só me destruir. Ele queria que o mundo inteiro visse isso. Chegamos a Denver com pouco mais de 10 minutos no contador. O agente estacionou em frente a um prédio abandonado. Um centro de comunicações desativado. O sinal vem daqui, disse ele, conferindo o tablet com as coordenadas. Se o vídeo está sendo transmitido, o servidor deve estar lá dentro. O prédio estava escuro, com as janelas quebradas e cheiro de mofo. Entramos com lanternas. O som dos nossos passos ecoava no concreto. Claire andava colada em mim, tremendo. E se ele estiver aqui? Ela perguntou, quase num sussurro. Então é agora que acaba. Respondi sem pensar. Seguimos o som de um gerador até uma sala no fundo. Lá dentro, dezenas de monitores iluminavam o escuro, exibindo imagens em tempo real, câmeras em ruas, estradas e o interior do nosso carro minutos antes. Ele tinha acesso a tudo. No centro da sala, um computador isolado mostrava a contagem regressiva. 000358. Na tela, o título. The Final Test. Live. Daniels começou a digitar, tentando interromper o sistema. Ele criptografou tudo. Preciso de tempo. Mas antes que pudesse continuar, um alto-falante no teto chiou, e a voz dele encheu o ambiente. Ethan. Sempre tão previsíveis. Vocês acham mesmo que poderiam me encontrar sem eu deixar? Eu trouxe vocês aqui. Claire cobriu os ouvidos, desesperada. Eu olhei em volta, procurando câmeras escondidas. Uma estava no canto da parede, piscando uma luz vermelha. Amanda, olha para cima. Levantei o olhar. Uma câmera me enquadrava, e a voz dele continuou, suave e quase carinhosa. O verdadeiro teste nunca foi sobre fidelidade. Foi sobre medo, sobre até onde você iria para sobreviver a mim. Onde você está? Gritei. Aparece, maldito! Silêncio. Depois, um clique metálico soou atrás de nós. O som de uma porta sendo trancada. Daniels correu até ela, trancada por dentro, sem fechadura visível. O computador começou a apitar. Na tela, o cronômetro zerava. 0000 10 9 8. Claire chorava. Eu não sentia mais nada. Só um vazio calmo, frio, como se meu corpo tivesse aceitado o fim. Quando o contador chegou a 0, as luzes se apagaram. Tudo ficou em silêncio por alguns segundos. Então, o monitor acendeu de novo. E na tela, apareceu o rosto de Ethan, mas não ao vivo. Era uma gravação. Se você está vendo isso, Amanda, significa que o jogo terminou. E você sobreviveu. Parabéns. O vídeo mostrava ele sentado no banco de um carro sangrando, o ombro enfaixado, o mesmo ferimento do tiro. Eu sabia que você chegaria até aqui. E é por isso que deixei o que vem a seguir. Uma escolha. A câmera afastou, mostrando um pequeno controle remoto em suas mãos, com 2 botões, Red e White. Um destrói tudo. O outro salva todos os arquivos e te transforma na protagonista da história. Você decide o final. O vídeo terminou. E sobre a mesa, exatamente igual ao vídeo, estava o mesmo controle remoto. Daniels olhou para mim. Amanda, não toque nisso. Pode ser uma bomba, ou... Mas antes que ele terminasse, a luz piscou de novo, e uma frase surgiu na tela. Escolha, Amanda. O público está assistindo. Eu olhei para Claire, depois para o controle. O botão vermelho brilhava levemente. O branco, apagado. Minha mão tremia. Tudo o que vivi. A dor, a raiva, o medo. Parecia me empurrar para aquele botão vermelho. Mas no fundo, eu sabia o que Ethan queria. Que eu destruísse tudo e me tornasse parte da loucura dele. Fechei os olhos e pressionei o botão branco. A tela ficou preta. Por um segundo, achei que nada tinha acontecido. Mas então, o som de sirenes preencheu o ar. A polícia tinha rastreado o sinal. E do lado de fora, dezenas de carros cercavam o prédio. Daniels olhou para mim e sorriu, aliviado. Você venceu. Mas antes que eu pudesse responder, o computador ligou sozinho mais uma vez. E na tela apareceu uma última frase. Você passou no teste. Agora é a vez do público. O vídeo mudou, e de repente, minha imagem ao vivo apareceu na tela. Eu dentro da sala, com o controle na mão, transmitindo para milhares de pessoas. E no canto da tela, um novo contador começou a surgir. Temporada 2, em breve. O silêncio que veio depois foi mais assustador do que qualquer som. Aquele novo contador na tela. Temporada 2, em breve, piscava em vermelho.
repetindo como uma ameaça. Eu não conseguia tirar os olhos da minha própria imagem transmitida ao vivo. Era como se, naquele instante, eu tivesse deixado de ser uma pessoa e virado um personagem. Daniels desligou o computador à força. Acabou, Amanda. A transmissão caiu, disse ele tentando manter a calma. Mas eu sabia que não tinha acabado. Nada do que Ethan fazia terminava de verdade. A polícia invadiu o prédio segundos depois. Agentes, lanternas, gritos. Fui levada para fora, ainda em choque, enquanto eles revistavam cada sala, cada corredor. Claire foi colocada numa ambulância. Ela chorava, tremendo, repetindo que não queria mais jogar. Um dos técnicos veio até mim com um tablet. Senhora Ward, tem algo que a senhora precisa ver. Na tela, havia uma página da Dark Web sendo atualizada em tempo real. Centenas de comentários, mensagens, emojis, gente do mundo inteiro reagindo ao que tinha acabado de assistir. Ela apertou o branco. Eu sabia que ela faria isso. A expressão dela é perfeita, parece real. Quando sai a segunda parte? Meu corpo inteiro ficou gelado. Eles achavam que era um show. Que tudo aquilo, dor, medo, manipulação, era apenas uma história. Eu olhei pro agente sem saber o que dizer. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Amanda, você não entende. Esse servidor não é um site comum. É algo que eles chamam de The Mirror. É como se cada vídeo refletisse o comportamento humano. Ethan era um dos fundadores. Aquela palavra, fundadores, me atravessou como um soco. Então, tudo fazia sentido. Os testes, as gravações, o controle. Ethan nunca foi apenas um homem doente. Ele era parte de algo maior, algo organizado. Ele ainda tá vivo, não tá? Perguntei, encarando Daniels. Ele demorou para responder. Acreditamos que sim, mas ninguém sabe onde. Olhei pro prédio, agora cercado por policiais, e pensei em todas as vezes que ele me fez duvidar de mim mesma, de todas as vezes que ele venceu sem precisar encostar em mim. Eu não queria mais fugir. Peguei o pendrive que restava, o único com as gravações originais, e entreguei para Daniels. Faça o que for preciso, mas não deixem ele continuar. Ele assentiu. Mas antes de ir embora, disse algo que me deixou inquieta. Amanda, você sabia que não era a única? Virei o rosto devagar. O que quer dizer? Há mais mulheres, outras candidatas de testes anteriores. Ethan não começou com você. Você foi apenas a que chegou mais longe. O chão pareceu sumir sob meus pés. Outras vítimas, outros jogos. E eu tinha sobrevivido, não por sorte, mas porque ele quis que eu sobrevivesse. 3 semanas se passaram. A polícia manteve contato. O FBI seguiu com as investigações. Mas nada de Ethan. Nenhum rastro, nenhum vídeo novo. Até o dia em que eu recebi um pacote. Sem remetente. Dentro, apenas uma pequena câmera de vídeo, com uma etiqueta, recarregada. E quando liguei, a tela mostrou meu rosto, filmado naquela mesma manhã, enquanto eu dormia. Por um instante pensei em gritar. Mas não gritei. Peguei a câmera, olhei direto para a lente e disse com a voz firme. Pode continuar gravando, Ethan. Agora quem escreve o roteiro sou eu. Desliguei o aparelho, coloquei num cofre e liguei pro agente Daniels. Quero participar da investigação. Quero encontrar os outros. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Tem certeza, Amanda? Isso pode te consumir. Já consumiu. Agora eu quero devolver. Enquanto eu falava, percebi o reflexo da câmera apagada sobre a mesa. E por um breve instante, juro que vi o visor acender sozinho. Um ponto vermelho piscando. Como se alguém, em algum lugar estivesse sorrindo. Assistindo.